Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a presente sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª sessão ordinária, em 13 de agosto de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente, e Renato Cinco a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Raimon, Paulo Messina, Márcio Garcia, Dr. Eduardo Moura, Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Edson Zanata, Dr. Jorge Manaia, Leonel Brizola Neto, Eliseu Kesley e Renato Cinco, 12, assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata a convite. Encerra-se a sessão às 16h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora vereadora Laura Carneiro, que ora preside essa sessão, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu retorno a essa tribuna até como uma continuidade do tema que abordei ontem neste plenário, que é a grande preocupação pelo colapso da água. Pois bem, senhora presidente, ontem eu quis falar sobre a questão do Jaguari, da Cantareira, do Paraíba do Sul, do Rio Guandu, só que a maior preocupação nos dias atuais, e eu enalteci alguma coisa nesse sentido ontem, que lamentavelmente 80% da água que abastece o Rio de Janeiro é do Guandu. Os outros 20% são de mananciais existentes dentro do nosso município. Pois bem, senhora presidente, é triste que eu, como parlamentar da Zona Oeste, presencio quase que diariamente rompimento de tubulação, com enchentes e transbordamento das residências. As ruas são inundadas, mas lamentavelmente muitas casas naquela minha região lá, Bairro Maravilha, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Vasconcelos, quer dizer, bairros no centro de Campo Grande e naquelas áreas limítrofes não tem água. Eu, tão logo sentei na minha cadeira no meu gabinete, eu fiz um ofício datado do dia 10 de setembro de 2013, endereçado ao gerente regional da SEDAI em Campo Grande, o nosso engenheiro responsável por lá, no tocante à questão da reformulação da tubulação que leva e conduz a água por 54 ruas do meu bairro. Eu estava simplesmente manifestando naquele momento a questão caótica que é o fornecimento de água no meu bairro, muito embora em todos os bairros limítrofes acontece o mesmo problema. Quando não é falta d'água, é a presença de areia, né? Substância arenosa pela tubulação entrando nas residências das pessoas. Então, esse ofício, datado de setembro do ano passado, e reiterei agora no dia 24 de junho, novamente, como é que anda a tramitação desse pleito. Hoje, né, a comunidade vem a mim e diz que há 3 dias não tem água no bairro. E aí eu tomei conhecimento que foi a questão novamente de um rompimento de tubulação. Então, cientifiquei as pessoas. Mas o mais triste,
Senhora presidente, é a realidade do que eu vou mostrar aqui a vocês. Isso aqui é a tubulação da nossa Companhia Estadual de Água, a SEDAI, em toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Na zona sul, a tubulação não é essa não, é PVC. Isso aqui chama-se Barbará. Essa é a tubulação, toda obstruída no seu interior, toda obstruída no seu interior. Para quem é médico, hoje aqui nesse momento não tem nenhum médico aqui presente, é tipo, né, as nossas veias, a chamado, né, a grossa do triglicerídeo, né? O mais triste que a gente vem pedindo há muito tempo é a substituição dessa tubulação arcaica, ainda do tempo do Império, que está implantada no subsolo de toda a zona oeste do Rio de Janeiro. É isso que acarreta ou a presença da substância de areia chegando nas bicas, nas torneiras, ou a água não chegar. Por quê? Pelo interior dessa tubulação, que o PVC não fica desse jeito. Essa é a tubulação dessa SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto. Muito embora o esgoto lá já está terceirizado com a tal da Foz Água Sim. E esgoto que não existe fase nenhuma. É o morador que, quando está construindo a sua casa, põe a manilha de barro ou PVC e joga lá na rede de águas pluviais. Mas a SEDAI vinha cobrando há tanto tempo. Os coitados dos trabalhadores, braçais, estudando instrumentos também arcaicos, saem rebentando a tubulação na rua. Sabe o que eles faziam até há um ano atrás para desentupir isso? Cortavam um pedaço aqui, um pedaço lá, e vara de vergalhão para desobstruir isso aqui. Hoje, a SEDAI comprou um aparelho, tipo um Rotter-Router, né? Que vai limpando essa vergonha que é isso aqui, Barbará, tubulação de ferro. Essa é a triste realidade da questão da água da Zona Oeste, onde o povo paga uma conta de água, ainda mais uma conta de esgoto. E o mais lamentável de tudo isso, senhora presidente, é que falta água, inclusive na Baixada, porque a água do Rio de Janeiro vem da Baixada, vem de Nova Iguaçu. Lá então nem fala em água. Eu estou falando da questão dos bairros de 80% do município do Rio de Janeiro, que é abastecido pela ETG, pela Estação de Tratamento do Guandu. E é triste quando a gente vê o pleito desesperado dos servidores que em trabalhos laborativos braçais saem desempenhando atividades de desobstrução, de limpeza na tubulação para a água chegar na nossa casa, e hoje eles trabalham inseguro, porque se fala muito na questão da privatização da Companhia Estadual de Água e Esgoto. É triste, eu não poderia deixar passar batido isso, porque a gente está discutindo o problema da escassez, o problema da água, que o Japari lá está reduzindo a vazão para o Rio Paraíba. Nós não falamos há muito tempo na implantação de uma nova estação de tratamento de água, mas falamos principalmente na questão da falta de água para aquele que muitas das vezes paga a conta de água e a água não chega sequer na sua torneira, muito menos na caixa d'água, porque não tem pressão, não tem vazão para chegar aonde deveria chegar. Então era isso, senhora presidente, que eu tinha aqui hoje, né, num repúdio, porque sou morador da Zona Oeste, não deixei de sair da minha base, né, e, diferentemente de outras circunstâncias, a gente quer solução para ter uma condição mínima de habitabilidade, mas viver, acima de tudo, com dignidade. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o nobre vereador Jefferson Moura, inscrito para os próximos 10 minutos. Obrigado, senhora presidenta, vereadora Laura Carneiro, os companheiros que acompanham essa sessão. Ontem não pude estar nessa casa. Creio que todos, né, estávamos ontem, estamos hoje
nos perguntando, não é, os desígnios que não nos pertencem, né? A partida trágica do companheiro Eduardo Campos, saindo daqui, né? Saindo do Rio de Janeiro, depois de poder dialogar com o Brasil. Eu, no dia de hoje, queria, de verdade, registrar aqui, nesse espaço, os meus sentimentos a Renata, sua esposa, aos seus filhos, a todos os seus. Peço de coração que Deus a ilumine, que Deus os ilumine para enfrentar uma situação tão difícil, né, tão difícil. Pude conviver com o Eduardo nesses últimos meses, acompanhar uma figura extremamente alegre, extremamente gentil, muito compromissado com aquilo que acreditava. Eu sei que não... Quem somos nós, não é? Para questionarmos os rumos, né, e o que a vida nos reserva. Quem somos nós? Mas eu acho que para todos os brasileiros, para todos os que estão no espaço da política, os que, de alguma maneira, tiveram relação com o Eduardo Campos, é muito triste, né? É muito triste o que aconteceu. Eu estendo aqui minha solidariedade aos familiares das demais vítimas e, enfim, lembrando Eduardo, não vamos desistir do Brasil. É aqui onde vamos criar nossos filhos, é aqui onde temos de criar uma sociedade mais justa. Para isso é preciso ter a coragem de mudar, de fazer diferente. Eduardo Campos. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra, o vereador Raymond, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores presentes aqui no plenário da Casa, vereadoras, assessores, pessoal que trabalha aqui no plenário, aqui na mesa, cumprimentar também os trabalhadores que estão nas duas galerias aqui do nosso plenário e que honram essa casa hoje com sua presença. Saudar os companheiros trabalhadores e trabalhadoras camelôs. Nós hoje fazemos aqui uso da tribuna, o vereador Leonel Brizola, que está acompanhando também esse processo, pode tomar uma parte no momento que quiser, mas hoje nós estamos aqui para fazer menção, de maneira exclusiva, à luta dos trabalhadores camelôs da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria, nobre vereador, fazer um histórico porque nós não podemos esquecer os motivos que levaram a nossa cidade a chegar onde estão. Esse histórico é muito antigo. Eu quero me lembrar de 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando aqui no centro da cidade havia em muitos momentos guerra entre a guarda municipal e os camelôs. Foi um momento muito triste,
muita gente ferida. Até hoje encontro companheiros camelôs que perderam a vista, que ficaram deficientes físicos. E tem histórico de homens e mulheres trabalhadoras que morreram por causa desses confrontos. Nós chegamos em 2014. Eu quero dar um salto de 10, 15 anos atrás para o ano de 2009. Em 2009, no dia 1º de janeiro, aqui nessa bancada, o prefeito Eduardo Paes, tomando posse, instituiu uma secretaria especial de Ordem Pública. E naquele momento, colocou essa secretaria nas mãos do Rodrigo Bethlen, que foi se intitulando a cada dia como xerife da cidade. E que dizia naquele momento que ia colocar ordem na cidade. Ordem que nós consideramos desordem. Porque é uma ordem que não nasce da discussão com o povo dessa cidade. É uma ordem que nasce da cabeça de um ou outro que acha que pode determinar como é que a cidade vai funcionar. Não entenderam ainda os caminhos da política, que são os caminhos que nós devemos fazer no entendimento com as pessoas que vivem na cidade. Porque a cidade não é de uns, a cidade não é nem mesmo da maioria. A cidade tem a obrigação, por toda a legislação que a democracia já construiu, a cidade tem o dever de ser de todas e de todas. E portanto, quando o secretário Rodrigo Bethlen, naquele momento, fazia o movimento de fazer a ordem na cidade, o chamado choque de ordem, os violentados por esse choque de ordem, que foi uma ordem que ele estabeleceu na cabeça dele, junto com a prefeitura, e que nós consideramos desordem, naquele momento, os mais fragilizados, os mais vulneráveis, é que sofriam as violências desse chamado choque de ordem. Os camelôs, a população em situação de rua. Vou fazer um parêntese sobre o que aconteceu ontem aqui na cidade, no centro da cidade. Alguém de um determinado comércio chamou um policial e disse assim: olha, esse morador de rua está atrapalhando, quero que tire ele daqui. O soldado não só agrediu, como pediu 2 baldes d'água e jogou no morador de rua. É esta a ordem que a gente quer na cidade? Não é essa a ordem que nós queremos na cidade. Queremos na cidade uma ordem que seja discutida com seus cidadãos, que seja discutida com as pessoas. E o caminho vem se fazendo. A ordem, sabe onde é que deu? Senhor presidente dessa sessão, a ordem deu nas denúncias de corrupção na semana passada, que geraram aqui nesta casa o desejo de um pedido de CPI, que ainda temos apenas 9 assinaturas e que aguardamos outras 8 assinaturas. É nisso que deu a ordem. Aquela ordem deu nisso. É a ordem que em 2009 disse assim: vamos fazer, vereador Renato, vamos fazer um cadastramento dos ambulantes. Ignorando que naquele momento em 2009, dezenas, centenas, milhares de homens e mulheres mercadejavam no centro da cidade, nos bairros da cidade como comerciantes ambulantes, como trabalhadores e não como bandidos, como trabalhadores que levam o sustento para suas famílias com o suor de seu rosto, e não como alguém que infringe a ordem, que atrapalha o movimento da cidade. Tanto que hoje vai ser lançado aqui na Cinelândia um ato de apoio aos camelôs, em que cada um deles, eles se organizaram, e que cada um deles levará consigo 1, 2, 3 folhas para um abaixo-assinado, pedindo à população que apoie a luta deles. Para a gente poder saber que ordem é essa, que agora o atual secretário, e assim, com todo o meu respeito ao atual secretário, que me atende quando eu solicito, que atende meu telefone, que tem reunião marcada comigo, inclusive amanhã, para discutirmos essas e outras questões. Esse mesmo secretário, na semana passada, deu uma ordem que a partir de segunda-feira, esses ambulantes, esses que estão aí, esses que estão aqui nas 2 galerias, não podem mais mercadejar na cidade, porque incomoda a cidade. Não podem mais exercer a sua profissão na cidade e, portanto, não podem levar o sustento para suas famílias.
E aí, sem um aviso prévio, sem um comunicado antecipado de dizer assim, olha, esse protocolo que vocês têm, esse protocolo não vai valer a partir do dia tal. Mas não, simplesmente assim, a partir de agora, olha, temos testemunhos de ambulantes que dizem que o soldado diz assim, chegou e disse assim para eles, olha, calado, senão vai perder tudo. Calado, senão vou tomar sua mercadoria. É assim que se trata um cidadão? É assim que se trata um trabalhador? É assim que se trata um homem, um pai de família? É assim que se trata uma mulher, uma mãe de família? Então isso é um descalabro. Nós não podemos concordar com isso. E aí, esse cadastramento feito em 2009, foi um cadastramento feito para fazer arranjos na cidade. Claro! Para colocar para dentro do comércio ambulante pessoas que não tinham histórico com o comércio ambulante. E deu no que deu, nas denúncias de corrupção. E deu no que deu, no pedido de CPI dessa casa. O mesmo secretário que se intitulou como xerife da cidade, para fazer a ordem na cidade, depois, ele próprio, com sua própria voz e boca, ele mesmo confessou, ele mesmo fez uma autoconfissão, fez a sua confissão. Então, senhor presidente, o que nós temos aqui, naquele momento que foi feito o cadastramento, ao invés de ter sido feito o cadastramento, eu disse isso ao secretário Rodrigo Bethlen, eu disse isso depois ao secretário Alex, que o substituiu, eu disse recentemente ao secretário Mattielli, o processo de fazer um cadastramento era um equívoco, porque fez um cadastramento, todo mundo foi. Quando os camelôs que existiam 10, 20, tem camelôs aqui, que tem 20 anos que trabalham nas ruas, chegaram, não pode mais cadastrar porque acabaram as vagas. Então essa é a cidade que a gente quer? É a cidade para os negócios? É a cidade para a grana? A cidade para a economia? Ou é a cidade para o trabalho? Ou é a cidade para as pessoas? Ou é a cidade para os cidadãos? Então o que nós estamos fazendo? Nós temos 5 ou 6 pontos que foram tirados numa assembleia com os camelôs, anteontem, onde estavam presentes o vereador Leonel Brizola e eu, e que nas próximas reuniões, todos os vereadores que quiserem participar, estou vendo aqui o vereador Renato Cinco, que só não esteve porque não pôde estar, mas estaria conosco, rente na luta, todos os vereadores poderão participar. Na próxima quarta-feira tem nova reunião, para a gente traçar os projetos, os processos, e o processo é esse. Primeiro, ontem, tentativa de um mandado de segurança junto à Defensoria Pública. Fomos à Defensoria Pública e a defensora doutora Fernanda, do Núcleo de Fazenda Pública, oficiou o secretário Mattielli, perguntando a ele por que é que através de uma portaria, ele derruba uma lei que tem vigência desde 1992. Por que é que através de uma portaria, ele diz que uns protocolos que estão publicados em diário oficial, deixam de valer de uma hora para outra? Segundo movimento, o encontro dos camelôs, trabalhadores e trabalhadoras do comércio ambulante aqui na Câmara hoje, como estão. Terceiro ponto, hoje, um ato aqui na Cinelândia, do lançamento de um manifesto e de um abaixo-assinado de apoio da sociedade aos camelôs. Quarto, uma reunião complementar na próxima quarta-feira para estudar o projeto de lei 779 de nossa autoria, da autoria da comissão de comércio ambulante dessa casa, que atualiza a lei 1876, uma reunião de estudo na próxima quarta-feira. E depois, uma audiência pública nessa casa, e depois a votação desse projeto para regulamentar a atividade econômica desses trabalhadores e trabalhadoras. Esses são alguns dos caminhos que a gente vai fazer daqui para frente, e certamente teremos outros caminhos. Mas quero dizer, hoje nós temos aqui 120, mais ou menos, trabalhadores, não temos mais, porque conversamos com a segurança da Câmara e concordamos com ela, de que há uma determinação da Defesa Civil, de que não pode encher muitas galerias, ok, entramos num acordo. Mas quero dizer, essa casa aqui receberá, dentro dela e no seu entorno, nos dias de audiência pública e de votação, 1 milhar ou mais, centenas e centenas, de camelôs, de trabalhadores do comércio ambulante, que virão aqui para dar prosseguimento ao projeto de lei 779, para atualização da lei 1876. Vereador Renato Cinco está pedindo uma parte, com muito prazer, vereador. Obrigado, vereador Raimon. Eu me inscrevi.
pedir uma parte ao vereador Raimon, apenas para registrar minha concordância com as palavras que ele acabou de dizer, a concordância do meu partido com a luta dos trabalhadores ambulantes pelo direito de trabalhar. Eu queria dizer que nós nunca acreditamos na política do choque de ordem. A política do choque de ordem nada mais é uma política que, por um lado, tem como objetivo a elitização da cidade, né, reforçar um apartheid social no Rio de Janeiro, querem construir regiões na cidade onde apenas os ricos e a classe média circulem, frequentem, façam seus negócios. E a gente vê também, principalmente a partir, né, das denúncias que surgiram nas últimas semanas, que o choque de ordem também sempre foi uma fachada para negócios, né? Ali se manipula muito o interesse público em função de interesses particulares. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Renato, a sua contribuição ao debate e sua, claro que por mim já conhecida, adesão à luta dos trabalhadores do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. O que nós temos, na verdade, senhor presidente, senhores e senhoras, o que nós temos é uma discussão que não termina aqui, uma discussão que também não começa aqui. Essa cidade não é uma cidade onde algumas pessoas dos seus gabinetes acham que entendem tudo sobre ela e que, portanto, estão determinados a dizer, isso aqui funciona desse jeito porque eu decidi. Ontem eu passei na rua São José, depois de vir da Defensoria Pública. E aí, as barracas dos camelôs que estão espalhadas ali no buraco do lume, ontem foram confinadas, encostadas na grade. Por quê? Com quem foi discutido? Com quem foi debatido? Com quem foi conversado? Quem foi questionado sobre se isso era bom ou se era ruim? Nada. Uma decisão que vem de cima para baixo. Uma decisão vem de cima para baixo. Essa comissão que há aqui na Câmara Municipal, que discute o comércio ambulante, que reúne-se regularmente, essa comissão, ela tem pedido à Secretaria de Ordem Pública, Secretaria Especial de Ordem Pública, que venha para o debate conosco. Nós não temos problema com isso. Nós temos argumentação. O projeto de lei 779 que está para ser votado, é um projeto de lei que a Prefeitura já foi chamada a discuti-lo diversas vezes, mas agora nós vamos levá-lo adiante. Nós vamos votá-lo, nós vamos discuti-lo com o plenário, nós vamos discutir com os vereadores. Os trabalhadores do comércio ambulante, eles vão procurar os vereadores, vereador por vereador, tentar sensibilizar, dizer ao vereador que aqui que o comércio ambulante não é inimigo da cidade, que o comércio ambulante não atrapalha a cidade, que o comércio ambulante, ele vem cooperar para que a cidade funcione como uma cidade de pessoas, e não como uma cidade de se fazer negócios, não como uma cidade de se fazer trocas, de se trocar favores. O comércio ambulante, esses senhores e senhoras, esses homens e mulheres que estão aqui, não vêm a esta casa pedir nenhum favor, pedir nenhuma migalha, pedir nenhuma esmola. O que eles vêm aqui fazer, na verdade, eles vêm reivindicar aquilo que é seu direito, o direito de trabalhar e de contribuir nessa cidade, para que essa cidade não seja uma cidade de exclusão, para que essa cidade não seja uma cidade de meia dúzia, para que essa cidade não seja uma cidade somente para alguns, para que essa cidade seja uma cidade para todos. Eu olhando aqui no rosto desses homens e mulheres, aqui atrás não consigo, porque estão na galeria atrás de mim, mas eu não identifico outro rosto senão o rosto de trabalhador, outro rosto senão o rosto de trabalhadora, e que, portanto, merecem o respeito desta casa e merecem o respeito da prefeitura, para que o comércio ambulante seja, para que o mercadejar na cidade, o processo do trabalho dos camelôs, o processo do trabalho dos ambulantes, seja um processo discutido com eles, seja um processo de fato debatido com eles, e não um processo em que eles apenas são notificados pelo coturno do soldado ou da guarda municipal. Ontem, um inspetor da guarda municipal, com quem eu vou me encontrar, que é merecedor do meu respeito, e que acho que também sou merecedor do respeito dele, disse numa roda de ambulantes,
que o que eu estava fazendo, que o movimento que eu estava fazendo era um movimento mentiroso, que eu estava mentindo para eles. Nenhum deles que está aqui, nenhuma delas que está aqui, poderá dizer, o vereador Raimon disse para mim que está garantido, que a gente pode ficar tranquilo, que ele vai resolver a nossa vida. Em momento nenhum disse a nenhum deles. Eu disse a eles sim, que eu e outros vereadores desta casa, estamos dispostos a entrar na luta com eles, mas a luta será vitoriosa somente se eles não a abandonarem. Tem gente aqui, senhor presidente, que já tem sua vida acertada, que já tem a sua TUAP, que já está definitivamente assentado e que, portanto, não está sofrendo com essas medidas agora, mas mesmo assim está aí sentado, solidário àqueles que estão sofrendo violações. Então, senhor presidente, o que nós dissemos, vereador Eliomar, que nós dissemos a eles não é mentira não. O inspetor da Guarda Municipal, que usou dessa expressão equivocada, certamente não me conhece, certamente não conhece o trabalho meu e de outros vereadores dessa casa. Nós não mentimos para as pessoas não, nós não garantimos a elas que o problema delas está resolvido, porque não depende de nós, depende de uma articulação com a prefeitura. Mas essa articulação com a prefeitura é uma articulação de muita luta, e nós estamos dispostos a fazê-la, estamos dispostos a nos empenharmos nela, estamos dispostos a colocar ombro a ombro e a caminhar junto com os trabalhadores, porque trabalhar na política não significa sentar-se à mesa dos zombadores, não significa sentar-se à mesa daqueles que escarnecem dos empobrecidos, significa sentar-se ao lado dos empobrecidos para fazer com eles as conquistas. Ninguém aqui está pedindo para a prefeitura permitir que eles onerem a cidade, que eles atrapalhem a cidade, mas está aqui pedindo que a Prefeitura do Rio de Janeiro respeitem o seu direito de trabalhar e de levar para suas casas e para suas famílias o sustento honesto com o suor do seu rosto. Tem muita luta pela frente ainda. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador William Coelho, que requer a mesa diretora na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 75/2014, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao deputado federal Gabriel Benedito Isaac Chalita, professor. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Alguém tem que... O próximo requerimento é de autoria da mesa diretora. Eu estou impedido regimentalmente de presidir. Solicitar ao vereador Zanata que assuma a presidência dos trabalhos. Requerimento número 645 de 2014, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, vereador Luiz Carlos Ramos, Leonel Brizola Neto, doutor Jairinho, Carlos Caiado e a mesa diretora, além de Renato Moura. Requeiro na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Vinícius Medeiros Fará, prefeito da cidade de Três Rios. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 138/2013, de autoria dos vereadores César Maia e Carlos Caiado, que dá o nome de Lino Martins da Silva a uma unidade escolar da rede municipal de ensino. A matéria encontra-se em votação
Exige o quórum de maioria absoluta, processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Os outros são apoiamento. Tem outros sim, que já tem apoiamento aí sim. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim, nenhum vereador, não 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Eduardo Moura. Senhor presidente, eu gostaria de dizer da minha preocupação com o quórum que temos obtido aqui nas 2 últimas semanas. Parece que nós não temos tantas coisas importantes para discutir. Parece que nós não temos uma trajetória a seguir na casa, uma responsabilidade para que nós possamos fazer com que tenhamos um olhar diferenciado em relação àquilo que nós realizamos aqui. E o pior, senhor presidente, sabe o que é? É que depois, quando aparece alguma notícia, diz que os vereadores não estão comparecendo. Não fala que hoje, por exemplo, nós temos aqui o vereador Eliomar, o vereador Raimon, o vereador Eduardão, eu estou presente aqui, como nós, a maioria dos que estão aqui, normalmente tem a sua frequência aqui e tem a sua representação. Eu entendo, senhor presidente, que muita gente até está em campanha, mas não são todos que estão em campanha que estão deixando de vir, os que não estão. Então, isso me deixa um pouco preocupado, e me deixa mais preocupado, pessoalmente eu fico preocupado, porque eu sei que depois não vão dizer que o vereador Eduardo Moura está aqui nessas 2 últimas semanas, todos os dias, durante o horário que é aquele que é o meu dever estar. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 462/2013, de autoria da vereadora Laura Carneiro, que institui o Estatuto dos Portadores de Obesidade no âmbito do município e dá outras providências. Está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, nobre vereador Dr. João Ricardo. Por favor, para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento, ao veto apresentado ao projeto de lei 462. Favorável ao veto, presidente. Pela manutenção do veto, é o parecer. Em discussão, projeto. O veto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Tu quer discutir? Encaminha. Bota para encaminhar. Tá. Encerrada a discussão. Em votação, para encaminhar a votação, o nobre vereador Eliomar Coelho.
Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Filipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para discutir esta matéria, cujo teor é instituir o Estatuto dos Portadores de Obesidade no âmbito do município do Rio de Janeiro. Eu inscrevi porque eu acho que esta casa aqui devia realmente, conforme o nobre vereador Eduardo Moura colocou, deveria estar repleta de vereadores aqui. Pelo que está acontecendo na política do país, pelo que está acontecendo na política do Estado, pelo que está acontecendo na política da cidade do Rio de Janeiro. O pronunciamento do nobre vereador Raymond aqui, a respeito dos vendedores de comércio ambulante, é bom que se diga e que se saiba, por isso que eu digo é ruim, porque a maioria dos vereadores não estando aqui, não tem conhecimento disso. Há cerca de 20 anos, esta casa aqui aprovou exatamente uma lei que regulamentava a atividade do comércio ambulante da cidade do Rio de Janeiro. E trabalho de 6 meses de uma comissão de vereadores, onde durante esses 6 meses teve a participação das associações comerciais da cidade do Rio de Janeiro, representação do executivo, representação dos vendedores ambulantes. Depois de 6 meses, sentando na mesa, negociando, dialogando, que é como a coisa tem que ser feita, de forma coletiva se construiu um projeto de lei que veio para cá, pouca discussão, votação, aprovação e sanção do prefeito. Depois começou a ser desconstruído esse projeto. De repente, um vereador entra com a emenda, o prefeito faz um decreto e vai subtraindo aquilo que foi direito conquistado naquela época, com muito movimento, de forma organizada exatamente. Nós falamos, o comércio ambulante, o vendedor ambulante é atividade de subsistência. Todo mundo gostaria mesmo, era de ter seu espaço garantido, onde você realizava exatamente o seu comércio. Mas já que isso não existe, então você tem que ir ocupar o espaço onde é possível, pelo menos você levar de forma honesta para dentro de sua casa a subsistência para os seus filhos. Quando nós discutimos isso aqui na casa, aí, principalmente, determinadas coisas que são feitas, a repressão em cima, é um negócio absurdo. Eu sempre temos que pensar e temos que ver qual a forma de eliminar por uma vez e por todas, exatamente esse processo de criminalização, onde sobrevive ou existe o pobre. Criminaliza-se o lugar onde o pobre mora. O pobre mora na favela, o pobre mora nos morros, lá só mora bandido. A gente sabe que não é isto. Muito pelo contrário, os bandidos, de repente, a gente sabe até, vez por outra, aparece aí. Todo dia nos jornais, onde é que eles estão. Não é no morro, não é nas favelas. É uma criminalização. O ir e vir, a circulação dentro da cidade, esse direito garantido pela Constituição, vá nas blitz. Nas blitz, os carros parados, exatamente daqueles que são mais simples. Então, é uma espécie de criminalizar o ir e vir, ou seja, o pobre passar a não ter este direito. Então, eu tenho a impressão que a gente deve ter muito cuidado. Eu
Hoje, eu tive no Vidigal, bem cedo, na favela do Vidigal. Eu vou contar isso daqui, porque eu acho que tem que ser relatado as coisas que a gente faz no exercício da nossa função, que não é favor nenhum, é dever nosso. Um grupo de pais de alunos me procurou exatamente para fazer uma reclamação sobre uma creche Sobral Pinto, no Vidigal. Senhor presidente, o que eles vinham trazer para mim, para o meu mandato, era a preocupação de que o prédio onde funciona a creche começou a apresentar problemas seríssimos, rachaduras, pisos saindo do chão, telhado, as telhas voando, problemas sérios. Bom, eu de formação sou engenheiro, inclusive minha especialidade é estruturas. Então eu digo, eu vou lá exatamente ver o que está acontecendo. Fui, fiz uma vistoria, e aliás eu fiz uma vistoria porque eu já tinha nas minhas mãos também um laudo técnico de uma vistoria feita pelo pessoal da própria prefeitura. Mas eu fui lá, comprovei que realmente estava complicado, porque estava querendo exatamente trazer os pais, não queriam levar as crianças, com receio e de forma muito correta, e a direção da creche querendo que as crianças voltassem de qualquer maneira, dizendo que não havia risco. Havia risco não, há risco lá, há risco. Tem problemas seríssimos. Quando um prédio começa a ter paredes rachadas, é porque começa a anunciar que existe problema de natureza estrutural. E geralmente isto está junto com aquilo que nós chamamos recalque diferencial, que é afundamento de fundações de um lado ou outro não. Bom, então cheguei, fiz essa vistoria, vi que o laudo emitido estava correto, cheguei aqui, liguei para a secretária de Educação, expliquei para ela, tem que se tomar providências, aquilo dali tem que ser estudado, o que está acontecendo. Bom, ela marcou, olha, marcou 10 horas da manhã, exatamente, onde iria estar a Defesa Civil, Secretaria, eu fui lá. Mas a Defesa Civil apareceu lá exatamente para dizer que não tem nenhum risco. Não tem nenhum risco. E tem risco sim. E tem risco aquilo ali. Eu espero e desejo que nada aconteça. Porque realmente quem lida com estruturas, principalmente em concreto armado, o concreto armado, ele não avisa. Ele vem embaixo, agora geralmente mortes acontecem e eu quero ver quem que se responsabiliza por conta disso. Lá na discussão, inclusive um representante preposto, provavelmente, da prefeitura, estava lá exatamente dizendo que o que eu estava querendo era politizar. Que esse negócio tem que acabar. Quer dizer, eu estava lá porque fui procurado por pais de alunos, eu estava lá no exercício do meu mandato, eu estava lá cumprindo um dever meu de vereador, que é exatamente atender aquilo que a população, quando chama você para ser ouvido, a gente tem que estar presente. E é isto que o vereador Raimon tem feito exatamente em relação ao trabalho de contribuição do seu mandato, para o estímulo à organização de vocês. Porque o que acontece é o seguinte, nós temos absoluta certeza de que o movimento de vocês será vitorioso, a criminalização em cima de vocês deixará de existir no dia que vocês estiverem devidamente organizados e com a capacidade de mobilizar-se de forma organizada para funcionar como instrumento de pressão e fazer com que as autoridades olhem para o comércio ambulante como um comércio que deve merecer do poder público apoio e não esse tipo de repressão que temos visto nos últimos tempos. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Não ao veto. Em votação, o veto.
A matéria exige quórum de maioria absoluta. Processo de votação nominal. Como voto, os senhores vereadores. Já está decidido. Saíram tudo de lá. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 12 senhores vereadores, não 13 senhores vereadores, presente 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas.